Porque Satanás lutou pelo corpo de Moisés na história humana, poucas figuras se destacam tanto quanto Moisés, de príncipe a pastor, que mais tarde se tornou profeta, desafiando um império, liderando uma nação e se tornando o condutor da lei divina que moldou civilizações. Nascido em um mundo onde cada respiração sua era um ato de rebelião, Moisés emergiu dos juncos do rio Nilo, salvo da morte certa pela mesma família que tentou tirar sua vida. A história desse homem não é apenas de libertação e lei, mas também envolta em mistérios profundos. Nos dias de Moisés, sua vida foi marcada por milagres, e assim também foi sua partida deste mundo. Deuteronômio relata que Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas seus olhos não se enfraqueceram, nem sua força diminuiu. Deuteronômio 34:7. E o mais misterioso de tudo, ninguém conhece o lugar de seu sepultamento até hoje. Deuteronômio 34:6. Uma vida que começou envolta em segredo parece terminar da mesma forma. Então, quem era esse homem Moisés? Porque sua vida e morte estavam cheias de enigmas. Ao desvendar sua história, embarcamos em uma jornada não apenas pela história, mas também pelo coração da fé, do mistério e do propósito divino. Você está pronto para descobrir a lenda que é Moisés? Por que Moisés era tão importante para Satanás? Moisés estava destinado a ser o libertador dos hebreus, o povo escolhido por Deus, liderando-os para fora do Egito em direção à terra prometida, preparando o cenário para a vinda do Messias, Jesus Cristo. Satanás, sempre contrário aos planos de Deus, viu Moisés como uma ameaça. Se Moisés pudesse ser detido, talvez o plano divino mais amplo pudesse ser frustrado na grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés era, acima de tudo, um jogador-chave nesse conflito. Sua história nos lembra que não importa nosso passado, não importam nossos erros. Deus tem um plano para cada um de nós, e nem mesmo Satanás pode detê-lo quando caminhamos na fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Hebreus 11:24-25. Moisés foi o homem que quase levou toda uma nação à terra prometida, mas não conseguiu chegar lá no último minuto. Sua história é inspiradora e misteriosa, e sua partida deste mundo é talvez um dos momentos mais tocantes da história bíblica. Ele foi o grande líder dos israelitas e passou décadas guiando seu povo pelo deserto. Enfrentou o poderoso Faraó, dividiu o Mar Vermelho e recebeu os 10 mandamentos no topo do Monte Sinai. No entanto, depois de todos esses feitos incríveis e as provações de fé que superou, não lhe foi permitido entrar na terra prometida com o povo que liderou tão diligentemente. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, o grande líder que os havia tirado do Egito, sentiu o peso das expectativas do povo. Deus tinha estado com eles a cada passo do caminho, fornecendo maná do céu e água de pedras. Mas, em um dia particular, no local chamado Meribá, a frustração de Moisés o dominou. O povo reclamou: "Por que nos tiraste do Egito para nos fazeres morrer de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos?" Êxodo 17:3. Movido pelas queixas do povo, Moisés voltou-se para Deus em busca de orientação. O Senhor lhe disse: "Toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha diante deles. Ela dará a sua água e tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais." Números 28. Mas quando Moisés se virou para a multidão, a raiva nublou seu julgamento. Em vez de falar com a rocha como Deus havia ordenado, ele a golpeou 2 vezes com sua vara. Essa água jorrou, enquanto o povo se regozijava com o milagre diante deles.
No entanto, a voz de Deus ecoou nos ouvidos de Moisés, dizendo: porquanto não crestes em mim, para me santificardes aos olhos dos filhos de Israel, por isso não introduzireis este povo na terra que lhes dei. Números 20, 12. No planalto de Moabe, com o vale do Jordão se estendendo diante dele, Moisés subiu o monte Nebo. Lá, Deus mostrou a ele a vasta extensão da terra prometida, da região de Gileade e Adã, uma terra fluente de leite e mel, um lugar que os israelitas haviam sonhado por gerações. Moisés viu com seus próprios olhos a beleza dessa terra, mas também compreendeu que nunca a alcançaria. A Bíblia nos diz: assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultaram naquele vale, na terra de Moabe, em defronta de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 5, 6. A Epístola de Judas é uma mensagem curta, mas poderosa, instando os crentes a permanecerem firmes em sua fé e a combaterem de maneira sincera pela fé que foi entregue uma vez aos santos. Após a morte de Moisés, uma disputa surgiu sobre seu corpo e Satanás, o adversário, viu uma oportunidade. A Epístola menciona vários eventos e indivíduos do Antigo Testamento. De entre esses relatos misteriosos, há um evento particularmente intrigante. Mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Judas 1:9. Embora não saibamos as razões exatas pelas quais Satanás desejava o corpo de Moisés, algumas interpretações podem ser úteis. Possíveis motivos para a disputa: profanação. Satanás, sempre em oposição aos planos de Deus, poderia ter desejado profanar o corpo de Moisés. Fazendo isso, não apenas desonraria o legado do grande profeta, mas também a Deus. Desfigurar o que era sagrado para Deus seria uma vitória simbólica para Satanás. Idolatria. Moisés era reverenciado pelos israelitas. Satanás, astuto como sempre, poderia ter visto a oportunidade de transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria, fazendo com que os israelitas tratassem o corpo de Moisés como algo especial a ser adorado. Satanás os desviaria de Deus, levando-os a adorar um objeto em vez do Deus Todo-Poderoso. Acusação. Satanás, o acusador, Apocalipse 12:10, poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados, como o episódio em que ele golpeou a rocha ou matou o egípcio. O objetivo de Satanás poderia ter sido reivindicar o corpo de Moisés como um troféu de sua suposta vitória, questionando a justiça de Deus. No entanto, as intenções de Satanás não passaram sem oposição. O arcanjo Miguel, um poderoso guerreiro de Deus e defensor de sua vontade, defendeu o corpo de Moisés. Mesmo diante de um adversário tão poderoso, Miguel não recorreu a maldições ou argumentos mesquinhos. Em vez disso, ele respondeu com uma declaração poderosa que destacava a autoridade suprema de Deus. Com poucas palavras, Miguel transmitiu uma sabedoria profunda, lembrando a Satanás que não é nossa função julgar, mas sim a de Deus. O destino do corpo de Moisés, como todas as coisas, estava nas mãos do Senhor. A vida de Moisés nos ensina muitas coisas: fé, perseverança, liderança e a intimidade de um relacionamento com Deus. No entanto, sua morte nos lembra que mesmo os maiores entre nós estão, em última instância, nas mãos de Deus. E às vezes, os mistérios que ele deixa para trás são as lições mais profundas de todas. O relacionamento de Moisés com Deus. Moisés compartilhou um relacionamento incrivelmente íntimo com Deus.
Isso é evidente em várias passagens, com comunicação direta. O Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Êxodo 33:11. Isso demonstra um relacionamento direto e pessoal, diferente de qualquer outro profeta da época. Moisés frequentemente intercedia entre Deus e os israelitas quando estes pecavam. Por exemplo, após o incidente do bezerro de ouro, Moisés disse: "Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste." Êxodo 32:32. Isso mostra a dedicação de Moisés e seu relacionamento próximo com Deus. Testemunho da ressurreição, a aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, Mateus 17:1-3, sugere que ele foi ressuscitado ou elevado ao céu. Satanás pode ter desejado impedir isso para obstruir o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Símbolo da lei. Moisés representa a lei, e seu corpo como símbolo teria sido um troféu significativo para Satanás. Reivindicando o corpo de Moisés, ele poderia ter tentado reivindicar autoridade ou vitória sobre a lei. Acusador. Satanás, como acusador, Apocalipse 12:10, poderia ter tentado acusar Moisés com base em seus pecados para reivindicar seu corpo. Em resumo, a disputa por Moisés pode ser vista como um desafio direto à influência de um líder tão importante como ele. Moisés exemplificou características-chave, como fé, humildade e obediência, ao longo de sua liderança, que o tornaram uma figura significativa na narrativa bíblica. Satanás, como adversário de Deus e de seu povo, naturalmente procuraria oportunidades para desafiar ou minar os planos de Deus. E a disputa por Moisés pode ser vista como um desafio direto ao legado e influência desse líder fundamental. O relacionamento de Moisés com Deus, sua fé inabalável e sua importância no plano divino tornaram-no um alvo de interesse para Satanás. No entanto, como vemos na Epístola de Judas, a soberania de Deus sempre prevalece, e o destino de Moisés estava firmemente nas mãos do Senhor. Oremos. Pai Celestial, vimos na história da disputa pelo corpo de Moisés uma lembrança de que existem batalhas espirituais que acontecem além da nossa percepção. Reconhecemos que muitos de nós enfrentam desafios e lutas ocultas em nossas vidas diárias. Sabemos que o inimigo busca roubar, matar e destruir, mas também descansamos na certeza de que Tu vieste para nos dar vida.